Bom dia, pessoal. Bom dia, famílias. Hoje a gente retorna às atividades depois desse recesso de 2 semanas. Espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos, que todos estejam com saúde. A gente se coloca à disposição também aqui para, nesse retorno, se vocês quiserem alguma orientação extra, né, de como conduzir algumas atividades com as crianças nesse período de retorno às atividades. Podem mandar um zap, podem ligar que a gente orienta, tá bom? Para hoje a gente tem a atividade 12 do caderno de atividades novo do Cabo, página 25, tá bom? Página 25. Lembrando sempre que a gente vê por aqui, ó, tá? Porque no meu lá tá errado. E o que é que a gente vai fazer, tá bom? Hoje a gente vai contar a história. Hoje a atividade é sobre histórias. E que história é essa? Vai trabalhar a história tanto da gente quanto a história de nossa família, tá bom? A gente vai primeiro ler um poeminha aqui para compreender e depois a gente vai para essa atividade. Mas antes, vocês sabem o que é um poema? Aqui, ó. Poema é uma palavra que deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero literário e cuja apresentação pode ser dividida em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída geralmente por versos, tendo um número exato, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, o poema geralmente demonstra o sentimento e a emoção daquela pessoa que escreve, tá bom? No final da atividade tem uma atividadezinha que vocês vão fazer um poema. É isso mesmo. Mas vocês perguntam o que é um verso, professor? Verso é cada linha do poema. Então, já mostrando aqui embaixo, ó, cada uma dessas linhas aqui é um verso. E o que é uma estrofe? Uma estrofe é um conjunto de versos, tá? Então aqui, ó, eu posso até ver que eu já li esse poeminha. Essa constitui uma estrofe, certo? Essa aqui constitui outra estrofe, certo? É um conjunto de linhas ou um conjunto de versos, tá certo? E importantíssimo, pessoal, o poema ele tem rimas. Isso aqui é fundamental para as crianças. Eu peço aí aos familiares que orientem as crianças, né? Expliquem o que são rimas e como fazer para a gente prestar atenção a elas. Rimas são sons semelhantes no final ou no interior dos versos, tá certo? Ou está no final do verso ou está dentro do verso. E eles são responsáveis pela melodia e pelo ritmo. Vamos ver aqui? Leia o poema abaixo. Aniversário. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante. É que hoje é meu aniversário, e quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. Essa é um poema do Paulo Tatti da Palavra Cantada. Para quem quiser, dá uma olhadinha lá, Palavra Cantada, aniversário no YouTube, tá bom? Ele escreveu um poema sobre aniversário, o quanto ele se sentir, quanto ele se sente grande, né? Quanto no dia do aniversário ele se sente maior, né? Eu me sinto tão gigante que eu sou do tamanho de um elefante. É a emoção que ele está sentindo, é o sentimento, certo? Vamos lá. Na página 26 a gente tem a primeira questão. Desde que você nasceu, já cresceu bastante e continuará a crescer. Quando você cresce, acontecem mudanças no seu corpo e você também aprende coisas novas, né? E aí as crianças vão fazer 3 desenhos aqui, ó. Desenhar quando você era bebê, aí você desenha aqui embaixo. Como você é agora, então você faz um desenho seu aqui. E como você acha que será quando estiver adulto? E aí a criança desenha aqui, tá bom?
quando era bebê, como é agora e quando for adulto, como é que a criança acha que vai ficar, tá certo? Isso é importante porque é uma forma dela analisar a própria história dela, analisar o corpo, ver que o corpo cresce, né? Ele vai crescendo. Isso é importantíssimo, tá bom? Segunda questão. Você se lembra de algo que aconteceu quando você era menor? Conte para nós. E aí eu peço ajuda das famílias para aqueles que não conseguirem escrever ainda, para escrever alguma historinha, algum caso, né? Ah, quando eu era menor eu comi macarrão quando eu tinha 1 ano e foi engraçado. Não sei, lembra alguma historinha que foi legal. Se a criança souber escrever, ela escreve sozinha. Se não souber, aí eu peço para os adultos, né, ajudarem aí a criança nessa resposta. A terceira questão é: as nossas lembranças também estão ligadas às lembranças de nossa família. Responda: quem são as pessoas da sua família? E aí a criança escreve o nome das pessoas que fazem parte da família dela, tá bom? Pode colocar o nome da pessoa e, se quiser, também coloca quem ela é. No meu caso, eu poderia colocar aqui Simone, né? Simone, mãe, que ela é minha mãe. Braz, pai, que é o meu pai. Felipe, irmão. Ou então só o nome mesmo, se quiser. Simone, Braz, Felipe, tá certo? Fiquem bem à vontade. Quem as crianças lembrarem, pedem para elas escreverem aqui, tá? Esse exercício é importante para que elas já comecem a solidificar essa questão do som e das letras, né? Então deixem elas responderem sozinhas. Caso elas precisem de ajuda, vocês chegam junto. Na quarta questão da página 26, ela diz assim: você conhece alguma história sobre um dos seus familiares? Faça um desenho sobre ela no quadro abaixo. Se precisar, peça ajuda de alguém da sua família, papai, mamãe, vovó, titia, quem quer que seja. Então, qual é a ideia? Perguntem às suas crianças aí se elas conhecem a história de alguém da família. Alguma história legal, alguma história engraçada, alguma história boa. E aí, se essa criança souber de cabeça, já pede para ela fazer um desenho. Ah, um dia a gente saiu, foi para um parque. Então ela desenha um parque, né? Se a história dessa pessoa da família tiver um parque. Ah, minha mãe foi para uma praia bem legal. Então desenha a mãe na praia bem legal, tá bom? E deixa a criança desenhar, porque como vocês estão vendo, a gente está trabalhando a importância da nossa história pessoal, da história da nossa família, desde que eles eram bebezinhos até agora e também para frente, certo? Na página 27, aí coloca aqui: você agora é o poeta. Com a ajuda dos professores e da família, no caso, com a ajuda da família nessa questão, componha, ou seja, crie um poema falando da história de sua família ou quando você nasceu. Pode ser uma história da família ou pode ser a história do seu nascimento, tá bom? Não se esqueça de gravar um áudio lendo seu poema para os colegas. Use sua criatividade. Não se esqueça o título. E aqui, pessoal, o que é que a gente chama a atenção, né? Para responder, para criar um poeminha dessa quinta questão, voltem lá. Eu vou voltar aqui, peço licença a vocês, para dar uma olhada aqui, ó. O Paulo Tati, que foi quem criou esse poema, ele pegou o aniversário dele. E lembrando, qual é a característica do poema? Ele expressa um sentimento e uma emoção. Então peçam para as crianças lembrarem se eles conseguem contar a historinha do nascimento deles e ficam felizes, eles fazem um poeminha desse. O que é que tem que ter nesse poema? O título, certo? Se for o nascimento deles, pode ser meu nascimento, né? O nascimento ou qualquer coisa do tipo. Mas o mais importante tem que ter os versos, tá bom? No caso, eu só vou pedir 2 versos, e são 2 linhas só. Quem quiser escrever mais, pode escrever mais. Qual é o segundo detalhe? Eu quero versos, mas eu quero rimas. A gente tem que trabalhar muito as rimas, pessoal,
porque as crianças estão nessa fase, né, de aprender a ler e a escrever, e as rimas ajudam muito. Pode ver, ó, bastante no final da frase. Eita, deixa eu apagar aqui que ficou muito feio. Vamos lá. Bastante rima com gigante, com elefante. Tá vendo que rimam? Bastante, gigante, elefante. Rimam, tá certo? Aniversário rima com aniversário. Tá bom? Então, vocês podem ver, pensar, né? Lindona rima com grandona, rima com bonitona. Meu nascimento foi bem legal. Eu sou um garoto genial. Rimas, né? Pense em rimas. Trabalhe essas rimas com suas crianças. Se vocês tiverem dúvida, professor, tô com dúvida, não sei como é que eu vou fazer para fazer esse poeminha. Manda um áudio para mim que a gente ajuda, tá bom? Qualquer coisa a gente procura rimas legais, mas ajudem suas crianças nessa atividade que eu tenho certeza que é importante. No mais, obrigado, pessoal, pela participação, pelo envolvimento. A vocês um abraço grande, para as crianças também, um cheiro grande para elas. Muita saúde, muita paz e boas energias para a gente, tá bom? Até breve.